大家好, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista no âmbito do WhatsApp in China Summit. Tenho hoje comigo aqui uma convidada muito especial. Ela acumula uma série de cargos e de funções ao longo da sua vida, e não só, no tempo presente. É jurista da Associação das Sociedades Chinesas em Portugal. É jurista da Associação de Mulheres Chinesas em Portugal. É jurista da Associação para a Promoção do Ensino das Línguas Chinesas e Portuguesas na Escola Chinesa de Lisboa. É jurista da Associação de Conterrâneos de Guangzhou, em Portugal. É membro da All China Federation of Retired Overseas Chinese, Federation of Law Advisory Commission. É membro da Association of Chinese Lawyers in Europe. Está inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses. É atualmente responsável pela China Desk da Sociedade de Advogados Raposo Sá Miranda e Associados. Tenho o prazer de receber a doutora Lin Meng e gostaria muito de lhe dizer 我要感谢你的贡献，我很高兴和你在一起. Seja muito bem-vinda, doutora Lin Meng. Gostaria de 谢 começar, 谢。Puxa, gostaria muito de começar por lhe perguntar quem é a Lin Meng? Boa tarde, Isabel. Antes de mais, quero agradecer o seu convite para participar nesta conferência virtual WhatsApp in China. Muito obrigada. E parabéns pela iniciativa. Lin Man, portanto, o meu nome, Lin, é apelido, Man é nome próprio. Uhum. Como sabe, os nomes chineses, a ordem vem o apelido do pai, depois é o nome próprio. Em Uhum. Portugal, na verdade, eu sou Manlin, mas estou habituada a ser tratada por Liman desde pequena, desde a minha chegada a Portugal. Ah, eu sou uma pessoa muito otimista, positiva, responsável e com sentimento de compaixão. Gosto de ajudar as pessoas, são os valores e virtudes que os meus pais sempre transmitiu a mim e às minhas irmãs durante a exigente e rigorosa educação que tive desde pequena. Nasci em Wenzhou, da província de Zhejiang, perto de Xangai, quase, só para ter uma ideia, 400 e tal quilómetros. Fica, portanto, no sudeste da China. Só fiz o primeiro ano na China e que ficou gravada na minha memória, pois a educação era muito rigorosa e com muita disciplina. Vim para Portugal com a minha mãe para reunir com o meu pai, que tinha saído da China nos anos 80 com o espírito de empreendedorismo e montar um negócio próprio, que acabou por ser realizado com a abertura de um restaurante Hum. de comida chinesa. Que eu já tive o privilégio de lá ir almoçar. Aliás, já fui muitas vezes jantar e almoçar e vou aconselhar porque tenho mesmo que o fazer, porque é dos melhores restaurantes chineses em Lisboa, que é o Nova Ásia. Muito É, obrigada. é muito curioso, na realidade, porque o Lin Man, como explicou muito bem, Lin é apelido, e faz todo o sentido realmente que os apelidos venham primeiro do que os nomes próprios, porque os apelidos de família é mais importante que o próprio indivíduo em si, não é? E é curioso, nós em Portugal, quando falo sobre isto, todas as pessoas concordam, realmente será mais adequado usarmos primeiro os apelidos e depois os nomes próprios para representar bem as nossas famílias. Como é que foi a sua adaptação ao país, quando chegou na década então de 80 para vir ter com o seu pai? Sim, cheguei em 82. Foi muito difícil no início, porque desconhecia totalmente a língua e a cultura portuguesa. São duas línguas totalmente diferentes, em termos gramaticais e de redação, e comecei a aprender do zero no primeiro ano, aqui na escola, numa escola primária em Lisboa, mas com a ajuda e paciência dos professores e dos colegas, pouco a pouco e com muito esforço pessoal, fui adaptando e integrando na escola e depois na sociedade portuguesa. A vida vai sempre compondo, não é? Vamos nos sempre compondo e adaptando. Estudou então em Portugal e começou a sua vida profissional também aqui em Portugal. Aonde é que começou a trabalhar? Sim, fiz, portanto, toda a minha escolaridade em Portugal e tirei curso de Direito na Faculdade de Direito, da Universidade Católica, em Lisboa. Como queria ser advogada, tive de fazer o estágio na Ordem dos Advogados.
e ao mesmo tempo num escritório de advogados. E foi na PLMJ, que é a maior sociedade de advogados em Portugal, onde tive o privilégio e a oportunidade de aprender e trabalhar com os advogados experientes em diversas áreas de direito durante 2 anos, Hum, porque o estágio durava mais ou menos um ano e meio, 2 anos. hum. Portanto, foi aí que comecei a trabalhar. Era coordenadora da China Desk. Ah, Uh, Peço desculpa, sim, sim. na prática, o que é um coordenador da China Desk? É assim, eu, quando terminei o estágio, na verdade, tinha optado por sair, porque estava por motivos pessoais, estava grávida, e então só voltei à PLMJ em 2013, Uhum, porque tinha recebido o convite de um dos sócios fundadores da PLMJ, que é o Dr. Luís Chara Leal, para integrar a sua equipa e ser a coordenadora da China Desk, fechando o meu escritório, onde trabalhei durante 8 anos, prestando assessoria jurídica à comunidade chinesa em Portugal, bem como os investidores chineses que pretendiam viver e trabalhar no país. uhum, Então, enquanto responsável pela China Desk na PLMJ, a minha função era o contacto com os clientes chineses, por conhecer a língua e a cultura chinesa, não é? Portanto, prestávamos serviços jurídicos em diferentes setores, áreas como corporate, contratos, trading, construção, imobiliário, seguros, energia, vistos, sempre em coordenação com as equipas de diferentes áreas de direito. uhum. Não só em Portugal, como em parceria com outros escritórios que o escritório tinha nos países de língua portuguesa. Hoje em dia desempenha funções então semelhantes na Raposo Sá Miranda e Associados, onde está hoje em dia atualmente. Certo. Sim? Uhum, Portanto, sou sócia e responsável pela na PRA. uhum, A PRA tem mais de 20 anos de experiência, tem uma equipa jovem, dinâmica, também multidisciplinar e, portanto, é à medida das expectativas dos investidores e empresas chinesas que escolhem Portugal para iniciar e desenvolver as suas atividades no país e também prestamos serviços jurídicos regulares à comunidade chinesa em Portugal. uhum, Portanto, a PRA é um escritório full service que abrange 3 áreas de direito e 6 unidades económicas. Em Portugal temos escritórios em 6 cidades, do norte a sul e nos Açores. uhum. A desk da PRA pretende desempenhar um papel ativo no aprofundamento das relações comerciais entre Portugal e China. Hum. A Linman está inscrita na Ordem dos Advogados. Tem alguma ideia, porque é curioso pensarmos sobre isto, sendo o mandarim uma língua tão importante e nas relações que estabelece hoje em dia, tem alguma ideia de quantas pessoas estão inscritas na ordem que falam mandarim? É assim, não sei o número certo, mas sei que nos últimos anos tem havido muito mais jovens a optarem em tirar o curso de Direito, jovens da terceira geração da comunidade chinesa, o Uhum, que é bom sinal, porque é preciso, faz falta especialistas desta área, não é? uhum, Para ajudar e contribuir para o desenvolvimento das relações comerciais entre Portugal e China. uhum. A maior parte dos jovens escolhem outros cursos como a economia, contabilidade, porque normalmente eles são melhores na disciplina de matemática. E sei que sou a primeira advogada de origem da China continental inscrita na Ordem dos Advogados. Pois. Isso é muito interessante. De que forma é que, na realidade, aqui um pequeno à parte, há muitas sociedades de advogados que me contactam, a pedir pessoas que falem mandarim. E cada vez mais, então, Hum, nestes últimos 2 anos, muitas vezes procuram-me para saber se eu sei de alguém que fala mandarim, que queira trabalhar em sociedades de advogados, não como juristas, mas também como pessoal administrativo, que é muito curioso. Mas de que forma é que acha que a língua certo. chinesa pode transformar a vida de um advogado comum, português, supondo um rapaz, uma rapariga jovem,
num advogado de sucesso? Ou seja, é fator de diferenciação? Claro, sem dúvida. Conhecer a língua chinesa é sem dúvida uma mais-valia, não é? Uhum, Para qualquer carreira, neste caso, para um advogado, que pretende trabalhar com esse nicho de mercado ou que já tem clientes, não é? Chineses, uhum, trabalha também com clientes chineses. Ah, Como todos sabemos, que a China, ah, hoje em dia é uma das maiores potências do mundo e tem muitos investimentos no estrangeiro, nomeadamente em Portugal, em sim. diversas áreas. Hum. Como é que um aluno destes de direito pode orientar a sua vida académica de forma a entrar no mercado chinês? Porque nós temos que decidir as coisas muito cedo e se forem logo decididas na boa orientação, melhor, não é? Que conselho é que lhes daria? Ah, É preciso ser muito estudioso, tem que trabalhar muito para isso, Uhum, ah, porque o curso de Direito é difícil e também aprender a língua chinesa não é fácil, é difícil, é muito difícil também. Portanto, é preciso estudar muito, conhecer, não só aprender a língua chinesa, mas também conhecer melhor a cultura chinesa e uhum, alguns costumes e hábitos do povo chinês, para depois, porque isto vem facilitar na comunicação, na relação profissional com os uhum. clientes chineses, nesse caso. Um cliente chinês ou um empresário chinês, quando procura apoio de um advogado em Portugal, a que critérios é que eles dão mais importância? Ah, as principais características fatores, portanto, muito importante é a confiança, é preciso ter confiança, ah, credibilidade, profissionalismo, ter experiência e portanto, ter experiência nos casos em que eles pedem, casos de sucesso, isso é fundamental. Pois, os chineses por si desenvolvem relações de confiança, não é? Depois que duram uma vida. Então, se a É relação verdade, for bem estruturada, é para o resto da vida. é verdade. E ficam muito gratos, Uhum, ah, acham que, como eles estão, muitas vezes eles estão ausentes, não é? Não estão em Portugal. Estou a falar, portanto, tanto dos clientes que vivem em Portugal e que não vêm viver em Portugal, mas principalmente os que não vivem, eles precisam de uma pessoa de muito confiança, uhum, porque vai entregar tudo, quase tudo, não é? Para ele tratar. pois. Ah, Portanto, e eles, se o trabalho ficar bem feito, se o serviço for bem prestado, eles ficam muito gratos. E se um dia formos à China visitá-los, seremos sempre muito bem recebidos. Hum, sim, não E, como duvido. sabe, é uma das características dos chineses, é que eles são, que depois tornam-se nossos, como se fosse alguém da família. Hum, é verdade, é verdade. É verdade. Um Ou investidor, amigos, não é? Amigos, amigos, primeiro amigos, depois os alguém da negócios. família, a sério. É. Eu acho um bom princípio. Aliás, eu admiro profundamente a cultura chinesa, a sociedade chinesa, e há muitas questões que eu acho que o Ocidente devia pôr os olhos na China. É um povo ancestral, uma sociedade ancestral com mais experiência e mais anos de vivência, tem grandes Uhum, princípios sociais. Um uhum. empresário chinês, um investidor chinês, o que é que procuram normalmente em Portugal? Começa-se a ouvir, especialmente quando houve a entrada da China Resources em Portugal em 2012, a partir daí os portugueses começaram a ouvir muito, compraram esta empresa, chineses, grupos chineses compraram esta Sim. empresa, outra empresa. O que é que eles normalmente procuram? Um país tão pequenino como nós, o que é que procuram em Portugal? Uhum. Ah, Como em qualquer cooperação, não é? É baseada sempre na confiança mútua e Uhum, também no ganho mútuo. Portanto, tem que haver win-win para ambas partes, não é? uhum, uhum, A cooperação entre China e Portugal já envolveu áreas como energia, uhum, que é o caso da China Three Gorges, na EDP, não é? E
na área de seguros, ah, infraestrutura, tecnologia. Portanto, penso que as áreas de cooperação entre os dois países serão muito mais amplas que estas, podem ir muito além destas áreas que eu mencionei, e eu penso que aqui, portanto, é porque existe uma confiança mútua e ganho mútuo. Tem que haver ganhos para ambas partes. Só assim é que perdura isto no tempo, não é? E que corra bem essa relação. E penso que foi no momento em que Portugal estava a atravessar uma crise e que surgiu esta oportunidade e, e a China, de uma forma, também ajudou, não é? Uhum. Portugal ultrapassar esta fase difícil que A estava a doutora passar. Lindemann tem tido um papel muito importante nesta relação entre os dois países, entre as duas economias. E aqui em Portugal é uma pessoa muito bem considerada, de nome. Acredito que muitas empresas portuguesas também a procurem para estabelecer aqui esta relação e que queiram contratá-la para, para usufruir dos seus serviços, porque é uma pessoa que tem uma relação privilegiada e com muito conhecimento sobre esta área. Na sua visão, como é que tem regido o mercado português a estas aquisições de empresas portuguesas por parte da China? Como é que vê a reação das empresas portuguesas a isto? Eu acho que tem reagido bem, até ao momento. Uhum, Porque as relações entre Portugal e China remontam a mais de 500 anos, mais de 600 anos agora, o tempo passa a correr, sim. né? Mas as condições de investimento, o ambiente de negócio seguro e favorável à criação de empresas e à estabilidade social do país têm intensificado o interesse por Portugal nos últimos 10 anos, não é? Uhum, E não temos dúvidas de que nos últimos anos as relações têm sido, no melhor período da história, sejam económicas, comerciais, sociais e culturais. O comércio bilateral cresceu de forma constante e o investimento da China em Portugal continua a expandir-se, alargando as áreas de cooperação. Uh, e Portugal e China continuam a manter fortes laços de confiança e desenvolvimento mútuo. De acordo com os dados do Banco de Portugal, no final do terceiro trimestre de 2021, o investimento direto de Portugal na China, portanto, ascendia a 44 milhões e 97 mil euros, um aumento de 9,71% em relação ao período homólogo. No mesmo período, o investimento direto da China em Portugal foi de 2.839 milhões de euros, portanto, também houve um aumento neste caso, 8,27%. Portanto, eu acho que as relações, a cooperação tem sido boas para ambas partes, para ambos para os dois povos. sim, é como dizia há bocadinho, há um win-win, não é? É, Ambos os países têm a ganhar. Há sempre aqui um casamento perfeito, claro, interesse das claro. duas partes. Então, sim, é que sim, perdura, Só, não é? só assim é que o Sim, casamento é feito, não é? Quando há casamento quando há interesse das duas partes. sim. Temos a Ah, prova, não é? sim, Disso. temos a prova. Tem-se notado muito aqui nas universidades portuguesas, inclusive, por exemplo, na Católica, que há uma grande parte de asiáticos como alunos de mestrados e doutoramentos. E é notório que os chineses e os asiáticos, nomeadamente os chineses, têm grandes capacidades de estudo, de realização, de dedicação à parte profissional. Portanto, têm desenvolvido grandes capacidades e talentos profissionais. Eu gostava, não sei muito bem, eu sinceramente, na minha opinião, eu não sei muito bem se os empresários portugueses despertaram para esta nova realidade, que é um potencial de mão de obra e de mercado que já existe em Portugal, muito qualificado. Acha que os empresários portugueses têm os olhos abertos para esta realidade? Eu penso que sim. É verdade que há cada vez mais jovens chineses que, vindos da China continental ou de Macau,
De Macau, pronto, já sabemos, por causa de uma relação, né, especial, ah, que vinham cá tirar curso de Direito, porque há um acordo, existe um acordo entre o governo de Macau e a Universidade Católica Portuguesa para os alunos que querem tirar curso de Direito, mas também há jovens que vêm tirar outros cursos, como mestrados, economia ou outros tipos de curso. Não só na Universidade Católica, como noutras universidades, como ISCTE, também tenho conhecimento que fazem lá muitos doutoramentos e mestrados, e, e muitos, uma parte deles, portanto, alguns ficam por cá, se surge por cá oportunidades, não é, de trabalho, e uma parte volta para a China, e alguns procuram, eles sabem que conhecendo bem as duas línguas, têm facilidade em arranjar trabalho, não só em Portugal, como nos países de língua portuguesa que existem no mundo, não é? Uh, e os próprios portugueses, os jovens empreendedores portugueses, hoje também eu acho que há mais pessoas interessadas em investir também na China. Uhum. Portanto, nós também temos visto, temos prova disso, não é? Há empresas portuguesas que, que investiram na China e têm muito sucesso, como marcas, que eu vou só dar exemplo de algumas marcas, Café de Alta, a marca Renova, Galo, o Corticeira Amorim, e também, como já tínhamos falado, empresas chinesas que têm investimento em Portugal, não é? Portanto, não temos dúvidas que é sempre, hoje em dia, sabendo falar as duas línguas e ter tirado curso cá em Portugal, é sempre mais uma valia, porque conhece a cultura a portuguesa, a cultura chinesa, conhecendo as duas culturas tão diferentes, não é? É sem dúvida uma mais-valia para trabalhar em qualquer mercado uh, da China ou nos países de língua portuguesa. Exato. É engraçado porque a nível cultural, deve saber que nós dizemos muito, é muito famosa a paciência dos chineses. Nós falamos muito dos portugueses, a paciência dos chineses, fazer Sim, coisas pequeninas é a paciência dos chineses. E eu acho, aquilo que eu conheço da China e dos chineses, que essa paciência na realidade existe, e existe também com a forma como estão na vida e com os negócios, a forma de fechar negócios. certo. Ao invés, muitas vezes, dos portugueses que, nomeadamente as pequenas empresas, acreditam muito que vão à China, mostram o produto e depois é só passar faturas, vender e não percebem que realmente essa questão da cultura, de conhecer a cultura, que é um ponto fundamental para estabelecer a relação. É, Os portugueses aí, nesse caso, talvez sejam muito mais apressados, não é? No sentido de quererem chegar ao destino final, que é a venda, que é a concretização do negócio. Um, sim, sim, É um ponto importante, se calhar, em que os portugueses terão que aprender com a China, não certo. Eu vou só dar um exemplo. Os chineses gostam de convidar, são muito simpáticos e generosos nesse aspecto, que é convidar logo é? para Uhum, almoçar ou jantar, depois negociam uhum, nos almoços e jantares. E uhum. depois fazem campéis, não é? A Isabel sabe. Quanto mais campéis, melhor. Quer dizer que o negócio vai se fechar. Pois é, pois Ah, é. Portanto, atenção, empresários portugueses que nos estão a ouvir. Se forem para a China negociar ou aqui em Portugal, vão jantar, aceitem os convites, vão almoçar e estabeleçam a relação, não é? E campeiros e é a primeira relação de amizade. Depois é que avançam para a relação profissional. Numa pesquisa que fiz, identifiquei, isto já no ano passado, portanto, isto nem são dados recentes deste ano, que hoje em dia há cerca de 50 universidades na China a ensinarem português, a língua portuguesa.
Este número é revelador do interesse dos chineses pelos países de língua oficial portuguesa? Sim, sim, sim. Eu penso que há pouco já referi, respondi uma pequena já à parte sobre esta questão. Hoje tenho sentido que nos últimos anos há cada vez mais estudantes chineses a optarem por escolher uma língua estrangeira, a primeira opção de língua, portanto, estrangeira portuguesa e não inglesa. Uhum, Antes era só inglês e toda a gente queria aprender, mas já existem muitos chineses que falam inglês. E há poucos chineses que uhum, dominam português, a língua portuguesa. sim, Isso é importante porque há muito, cada vez mais procura e há pouca oferta, por isso há muitos estudantes que optam por aprender a língua chinesa, portuguesa na China, depois vão melhorar ou aperfeiçoar ou tirar um mestrado ah, em Macau e depois em Portugal, uhum, ou diretamente em Portugal. uhum, Como sabe, as transações, não é? Comerciais entre China e língua PALOPs, uhum. países de língua oficial portuguesa. Portanto, e há uma procura enorme de pessoas que dominam estas duas línguas. É Uhum. fundamental. Portanto, é mais uma mais-valia para eles arranjarem um bom emprego. eh, Na área da construção, em diversas áreas. Portanto, sabendo falar essas duas línguas, já é mais fácil arranjar um emprego. Sim, sim, sem dúvida. Mesmo cá em Portugal, como já disse, às vezes mandam, contactam-me para ver se conheço alguém que fale mandarim para determinadas posições. E tenho conhecimento que em certos sítios a pessoa a desempenhar as mesmas funções, mas que fala mandarim, ganham quase o dobro do que o colega da carteira ao lado que faz a mesma coisa sem falar mandarim. Mas Pois faz uma grande diferença. é uma Às grande vezes diferença. eles não escolhem primeiro, dão prioridade a isso do que o curso que a pessoa tirou, de ser ou não, por exemplo, de ter um determinado curso, não é? Uhum, uhum. Para eles é mais importante ter uma pessoa que fala as duas línguas. Claro, claro que sim. É. E eu também acho que é muito importante uma empresa portuguesa, estão aqui vários empresários a ouvir-nos, que queira desenvolver negócios com a China, recorrer aos serviços de uma pessoa especialista, que seja responsável pelo China Desk da Raposo Sá Miranda e Associados. Sim, obrigada. Porque Serão bem serão bem Sim, associados sim, 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 e sim. é capaz de ser realmente o passo principal a dar, não é? Nesse sentido, de talvez o mais inteligente antes de irem para a China a correr, aconselharem-se devidamente. Certo. Não só, portanto, quando querem fazer um determinado tipo de investimento, não é? Uhum, Na China, ou os chineses querem fazer em Portugal, ou os portugueses querem fazer na China, é muito importante consultar especialistas, neste caso, juristas e advogados, não é? uhum, Para saber as leis, as regras que existem, que são aplicáveis em cada região na China, porque a China é muito grande, não é? uhum, E os chineses que vêm investir em Portugal é a mesma coisa. Tem que uhum, consultar advogados para fazer uma auditoria, não é? Legal, due diligence, em inglês, não é? A gente costuma uhum, dizer. uhum. É fundamental. Só depois é que avançam para o passo seguinte, né? É Exato, fechar depois, assinar contratos. exato. Primeiro tem que fazer as auditorias necessárias, legais ou financeiras, não é? É Uhum, fundamental para evitar que os negócios, as transações corram mal. exato, exato. Qual é, doutora Lindemann, para si o conceito de felicidade supremo? O conceito de ser Fel- feliz, o conceito de Ah, felicidade. felicidade. Eu sou uma pessoa muito simples.
Uhum, Para mim, eu não sou nesse aspecto. Eu acho que ser feliz é fazer aquilo que gosto. Eu, neste caso, aquilo que eu gosto, que é o meu uhum, trabalho, e resolver, neste caso, é resolver os assuntos dos clientes com sucesso, uhum, atingir os objetivos, que os clientes pretendem e conciliar o trabalho com a família. Eu tenho duas filhas, portanto, para mim também é importante dar uma boa educação a elas, sejam bem formadas. Digo às minhas filhas, também digo aos outros, agora por causa do chinês, vocês hoje em dia têm que dominar não só a língua portuguesa, mas também, ah, porque a língua portuguesa é a língua materna para elas, para muitos jovens que já nasceram cá, não é? uhum. Dominar a língua chinesa e inglês também, que eles também na escola aprendem inglês. Portanto, hoje em dia eu acho que esses jovens têm que dominar as três línguas. Assim, sejam para que área, que curso, não é? Que tirarem, que para a área que forem, é fundamental saber as três línguas mais importantes do mundo. É verdade. Portanto, eu sinto-me realizada, porque uh, sou uma advogada, sou a primeira advogada chinesa, de origem chinesa, não é? Inscrita na Ordem dos Advogados, com boa reputação, e sinto-me feliz de estar com a família nos momentos mais importantes da vida, passar férias com eles e comemorar as datas importantes. Uhum. É aquilo que nós todos realmente deveríamos querer da vida e que queremos da vida, não é? É É, usufruir das nossas famílias e de quem nos está perto, porque é realmente aquilo que nós levamos de melhor. o tempo passa a correr, temos que aproveitar todos os momentos. É verdade, E, e queremos ah, se os outros estão bem, não é? Se os outros estão felizes, nós estamos felizes. Portanto, eu acho que é o que todos querem, não é? O que exatamente. todos nós desejamos, E é isso sejam que eu desejo. felizes. Desejo-lhe a si, doutora Lindemann, o melhor sucesso, o maior sucesso na continuação do seu percurso profissional, na sua vida, na sua pessoal e familiar. E a todos aqueles que nos estão a ouvir, que têm votos de grande sucesso também, e que consigam alcançar aquilo que sonham. E o facto de estarem aqui a ouvir-nos é possivelmente têm um interesse em entrar no mercado chinês, em alcançar, captar clientes, fornecedores chineses. E estamos aqui para isso. Muito obrigada, doutora Lindemann. Obrigada, eu. Obrigada a Obrigada, foi um todos prazer. e até à próxima entrevista. Até a próxima.